Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Por esse... A gente vai se ajeitando aqui para a palavra dessa noite. E vai entrando os irmãos. Eu quero estar já falando aí, já deixando a palavra que essa live vai estar no YouTube. Que nós possamos trazer, compartilhar, ir lá, dar o seu joinha. Já está entrando aí alguns aí. Oh, glória. Louvado seja. Está aparecendo outras. Está aparecendo algumas pessoas aí, irmã missionária Simone Pontes. Deus abençoe, paz do Senhor Jesus. Isso, Bispo Edson Alves da Silva, oh glória. Aí lembrando aí os amados que provavelmente a gente vai estar falando ainda para sexta-feira, se é o Bispo, se ele confirmar, nós vamos ter também a live na sexta-feira, em nome de Jesus. E eu peço os amados aí, louvado seja Deus, para estarmos aí participando. Está entrando aí, né, a Bispa Lenícia, eu acho que e aí o presbítero Adelino. Vai entrando, nós vamos estar cultuando em nome de Jesus. Enquanto vai entrando, não se esqueça de compartilhar, né, de todas as mensagens da missão que você está mandando para os seus amigos, né, e a gente vai enviando uns para os outros. E também no YouTube, vai lá clicando no sininho, dando seu joinha, né, compartilhando para a mensagem continuar indo para a glória de Deus. Isso. Deus abençoe a todos. Nós vamos abrir para a gente tirando tempo, né? Amanhã vamos estar às 10 horas na oração. Isso, já entrou aí missionária Heloísa, está entrando aí alguns. Louvado seja Deus. Isso, depois vai aparecendo embaixo, é isso mesmo. Adriana, né? Paz, minha amada, em nome de Jesus. Glória a Deus. Isso. Pablo também entrando. Olha, vai entrando as pessoas. Deus abençoe vocês. Graça e paz. Né? E a gente quer lembrar também, né? Temos de segunda a sexta na igreja presencial oração. Oração de 8 às 9 da manhã com a missionária Simone, esposa do pastor Júnior, e também missionária Valda, né, e as outras que participam, né, e estão aí na batalha. Todos os dias oração pela sua vida, para que a lâmpada da igreja, quer dizer, a lâmpada de Israel, que somos nós, esteja acesa, em nome de Jesus. Então, enquanto você vai preparando, Números, capítulo 23, e nós vamos ler o versículo que nós falamos hoje de manhã, e vamos ter a palavra de Deus sobre o tema a maldição pega no crente. A maldição pega no crente. Deus então, mal alguém pode estar lançando sobre nossa vida e a maldição pega no crente, então fica aí, e a palavra Deus não é filho do homem para que minta, e nem homem para que se arrependa. Então nós vamos ler capítulo 23, versículo 18. Eu estou sem louvor, irmão, que eu estou sem outro celular aqui para poder botar uma música de fundo, então eu peço aí perdão aos irmãos, mas louvado seja Deus, vamos fazendo, vamos glorificando. Então vamos tentar aí, vai ser feito aqui, a gente põe um louvor de fundo para poder adorar, né? Paz do Senhor, já está sendo pedido aí orações, e você vai participando, vai compartilhando com seus amigos em nome de Jesus. Achou aí Números
capítulo 23, versículo 18, que diz assim, para a gente ganhar tempo. Então, alçou a parábola e disse, levanta-te, Balaque, e ouve, inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Até aqui, e nós oraremos, nós estamos tentando pôr aqui um louvor de fundo, e oraremos ao Senhor, você que vai entrando, vai participando, vai compartilhando, né? A Rosa Ponciano, Deus abençoe, boa noite, amada, Deus abençoe, louvado seja Deus. Adriana aí nos ajudando, louvado seja o Senhor, compartilhando aí esses cumprimentos, né? E nós oraremos ao Senhor, e estaremos louvando a Deus para a glória do Senhor aí no fundo. Se você ouviu isso, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te glorifico nesta hora, Deus de Abraão. Senhor, que tu tens, Senhor, sido conosco na caminhada, de geração em geração tu tens sido Deus. Senhor, tu és ontem, hoje e eternamente. Toda a glória, toda a honra seja trazida a ti, Senhor. Seja glorificado e bendito o teu nome, Senhor, para que todos possam, Senhor, te conhecer, todos possam experimentar a tua grandeza. Todos possam experimentar da tua misericórdia, do teu amor, Senhor, que é infinito, perdoando nossos pecados, nos acrescentando fé, nos dando força, nos dando esperança, Senhor. Tu és o que traz a esperança, Senhor, para que possamos, a esperança não traz confusão, a esperança não traz dúvidas, a esperança não deixa, Senhor, nenhuma dúvida está em nossos corações. E a fé fortalece, a fé se renova ao ouvir e ouvir a tua palavra. Eu peço a Deus eterno, santo e maravilhoso, para que nesta noite a tua palavra nada possa nos atrapalhar, nada possa nos impedir, nada possa, Senhor, nos tirar, Senhor, nos dá entendimento, sabedoria, que a tua palavra chegue aos corações, que chegue aos confins da terra, haja cura, libertação e restauração. Senhor, que o teu nome seja exaltado e glorificado neste momento. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, visita os leitos, visita, Senhor, os hospitais, visita as creches, visita as FEBEMs, visita, Senhor, os prostíbulos. Senhor, visita lá, Senhor, na Cracolândia, lugares, Senhor, remotos, que muitas vezes eu não vamos, mas que teu Espírito invada aquele lugar, que teu Espírito possa, Senhor, limpar a alma e corações e trazer a salvação. Para glorificar o teu santo nome, eu oro em nome de Jesus o Nazareno. Que a gente tenha, então o tema é: o crente pode ser amaldiçoado? Então o tema dentro desse tema a gente vai ver que se a pessoa nos lança maldição, ela pega sobre nossas vidas, é um tema a qual nós como crente questionamos, e é bom para nós entendermos tudo isso. Então vai oração aí por Daniel, Francisca, Eliane, Neves, Beto, são muitos que estão, né? Dona Maria, Pastor Jaidir, vai aí a Adriana vai compartilhando aí com você, e eu vou me encaixando na mensagem, para que eu não possa ficar tanto tempo aqui e a hora vai passando, né? Tá bom? Então, pode o crente ser amaldiçoado? Deus, ele fala, não cumpre. Deus,
ele se arrepende. Então são pontos principais dessa mensagem que nós vamos discorrer aqui. No capítulo 22 de Números, o título diz Balaque e Balaão. Balaque é o rei dos Moabitas, é um rei de Moabe. E Balaão é um profeta do Senhor na época ali. E Balaque, ele conhecia e sabia desse profeta. Israel já era abençoado e próspera. Israel aqui já está na terra prometida. Israel conquistou. Israel, Deus fez grandes feitos e eram conhecidos. E esse rei, Balaque, rei dos Moabitas, ele temeu pela vida. Se você ler a história, ele temeu este povo, porque ele sabia que Deus tirou esse povo do Egito, e ele relata isso, que Deus fez maravilhas no Egito com o povo para o resgatar, e foi tão grandioso e foi tão notório que até os dias de hoje se contempla e está na história, está na Bíblia Sagrada, está no livro sagrado, está na história da humanidade, o que Deus fez por esse povo ao tirá-lo do Egito, para o tirar do Egito. Então nós sabemos que Deus cria um homem que ele vai ser o libertador do povo dentro do castelo de Faraó. Deus provém desse homem, que esse homem é chamado Moisés, e depois Deus tira o povo e faz sinais e maravilhas pelo deserto. Depois entra com este povo na terra prometida, já um povo renovado, de nova geração, e Josué agora vai no comando, e Deus agora habita o povo nesta terra. Então, vendo Balaque, o rei de Moabe, dos Moabitas, ele teme, mas com maldade. Ele está preocupado que esse povo é um povo agora numeroso, agora as coisas estão diferentes para Israel. Eles vieram de uma escravidão, mas Deus havia dito que este povo prosperaria, que a terra seria uma terra que emana leite e mel. Olha que coisa linda! E que este povo conquistaria, e pela boca de Josué, quando os 10 espias vão até a terra, Moisés os enviou e eles voltam, e nós sabemos que 8 começa a dizer que é terra de gigantes, e que não que eram homens de alta estatura, né, gigantes, e que jamais, né, eles poderiam, que eles eram como gafanhotos, inúmeros eles, e nós seríamos como nada. E Josué, o que me interessou, que Josué ele tipifica o homem de fé na igreja hoje. Josué tipifica, abaixa só um pouquinho, irmão, por favor, só um pouquinho, baixar um pouco. Josué tipifica o crente que tem fé, que não tem circunstância que o abala, que não tem quem veja o que vai dar errado e vai destruir, não tem quem possa falar que não vai dar certo e a pessoa já absorve isso. Não, Josué, ele é um homem que, eu creio que quando Josué, naquele momento que ele está como espia, né, até aqui ele é apenas um homem conhecido no meio do povo, e ele é trazido como maioral do povo, entre mais 11, com ele 12,
para irem até a terra prometida. E quando chega lá, ele vê e olha para a terra, ele não bate o olhar no gigante, não bate o olhar no número deles, não bate se vai dar para enfrentá-los, ele não olha dessa forma, ele olha o que o fruto da terra era, e eu creio que naquele momento que ele relata para o povo, olha, calai-vos, né, para ir para os outros 10 espias, e diz para o povo, olha, a terra, ela é uma terra boa, o seu cacho de uva precisa 2 homens para carregar nos ombros, as suas romãs são enormes, então o fruto da terra é bom, a terra é boa, e Deus tem nos dado uma promessa. Então, é aí que nós vamos ficar. Deus falou e Deus mentiria. Deus falou e Deus não realizaria, não cumpriria a sua vontade. Essa é a mensagem. Deus, depois nós vamos Deus se arrepende ou não, nós vamos chegar nesse momento. Perdão. Então, a gente vai falando e vai dando... Dá licença, meu irmão. Vamos tomar uma aguinha aqui, né? A pastora velha disse assim, tem que tomar uma água. Glória a Deus, a água faz bem. Então, amados, Deus mentiria. Então, Deus, mesmo ainda que houvesse a desobediência do povo, Deus não realizaria, não se santificaria nesse povo. Deus deu uma palavra que tirava o povo do Egito, que executaria os seus exatores, isso lá em Abraão, né, que eles castigariam o seu povo, mas também os seus exatores dariam conta ao Senhor. E Deus também falou que tiraria esse povo e faria um povo forte, e que o povo entraria numa terra prometida e que seria abençoado. Deus dá essa promessa a Abraão. E agora Josué está diante do povo a qual Moisés é recolhido, porque o povo não obedecia, e Moisés foi recolhido. Agora o Senhor transpassa a responsabilidade a esse moço, que ele não olhava a circunstância, que ele é o tipo, abrindo aí aspas, e parênteses, Josué é aquele crente que não olha a circunstância, não olha o que se fala, não olha o que... Porque normalmente pode trazer destruição, mata a fé, desanima. A pior coisa que tem é nós estarmos perto de crentes que matam a fé, que prejudicam a fé daqueles que estão com esperança. Mas por quê? Porque se a gente der ouvido, se nós não devemos... A mesma fé que Josué tinha no cativeiro, crendo na promessa que viria o libertador, quando entra pelo deserto e veio as dificuldades, ele assim também, também creu quando ele teve que assumir na terra prometida. Por quê? Porque Deus viu em Josué que nele havia outro espírito, quer dizer, aquele que não há circunstância que vai matar a minha fé, não há palavras contrárias que vai tirar, porque para abençoar, irmão, tem poucos, mas para derrubar, para tirar a fé, para soltar um pouquinho e que deixa a gente, talvez até destrói se bobear, se não tivermos cuidado, irmão, está cheio, mas aquilo que Deus falou a nosso respeito, Ele cumpre. Então você vê o povo, né? Aqui você vai entender porque Moabe está olhando para o povo desde que ele veio, Balaque está olhando para o povo desde que ele veio, sabendo a história que esse povo veio do Egito, que Deus fez grande coisa, mas agora este povo é numeroso, agora este povo, ele está
falando de que este povo é um povo cheio de vitória, cheio de sinais e maravilhas que Deus fez no meio dele, que os levantou um povo forte, e um povo a qual conquistou. Por quê? Se fosse pelo povo que saiu do Egito, Deus não cumpriria sua palavra? Eles foram desobedientes. Então Deus, para que sua palavra permaneça, como a sua palavra é fiel e que ela permanece de geração em geração, e que jamais homem algum, nem paredes, nem ciência, nem entendimento, nem nenhuma sabedoria humana poderá impedir e parar a palavra de Deus e a vontade de Deus. Aquilo que ele falou cumpriria. Ele é filho do homem para que minta, porque o homem mente. O homem diz, eu vou fazer, nós vamos superar, nós vamos vencer, nós vamos estar juntos. E aí? Mas nós quebramos se deixar pelo meio do caminho. Nós quebramos as nossas palavras. Agora, Deus não é Deus, não é homem para que minta, ele é filho do homem para que se arrependa. Deus falou e não cumpriria? Não, Deus cumpre. O que Deus fez? Então, para que a promessa e a palavra dele continuasse a se cumprir, Deus disse, então, esta geração, Moisés não vai entrar. Essa geração não vai entrar. Então, os filhos deles entraram. Então, morreu toda aquela geração. Por isso, o povo de Israel ficou 40 anos dentro do deserto, porque teve tempos que tiveram que esperar para que Deus ensinasse, mas mesmo assim, aquele povo não entrou. De todo aquele povo que saiu com Moisés do Egito, só 2 entraram. Saírem mais de 600 mil pessoas, já estavam, não sei, mais de 3 milhões aqui, eu não sei, muita gente, a multiplicação foi grande, eu não lembro agora, mas eu quero dizer para você, era um número muito maior. E agora o povo não vai entrar, só vai entrar 2. Que neles havia outro espírito. A gente fala muito de Josué porque ele liderou, mas Caleb sempre estava junto. Creio que Caleb era aquele, dá para trazer, abrindo aspas, para o crente de hoje, aquele que tem fé. Olha, irmão, nós estamos passando por luta, você está passando por luta, mas tenha certeza, Deus vai te erguer. Olha, você está passando por luta, mas Deus vai abrir as portas. Olha, você está passando por luta, mas Deus vai suprir as tuas necessidades. Nós vamos orar, nós vamos clamar. Você está passando por luta, mas Deus vai trazer a cura. Você está passando por luta, mas Deus vai restaurar o teu casamento. Esse era Caleb. E Josué também era assim como Moisés. Então Deus vê neles outro espírito. São aqueles que olham crendo nas promessas e na palavra em que Deus determinou. Deus seria homem para dizer que ia cumprir, ia fazer e não cumprir? De maneira nenhuma. Deus não depende de mim para ele cumprir. Deus não depende de mim para ele se mostrar que é fiel. Deus não depende de mim para que ele se realize. Deus já está realizado. Deus cumpre a sua palavra para que todos vejam, todos na terra, todos na humanidade, que Deus é Deus e que nele não há sombra de variação e que nele não há nenhum mal. Não, Deus não faz nenhum mal. Nós é que nos posicionamos na forma ruim e nós recebemos como um filho a correção. Assim é Deus. Então, nós vemos a questão aqui de Balaque e Balaão. Balaque, um homem ardiloso, um homem que era rei dos Moabitas, ardiloso, e ele queria amaldiçoar, e ele queria, ele tinha medo desse povo. Então, como ele não queria pôr as mãos sobre o povo, não queria por medo, porque ele sabia, ele dizia, ninguém pode amaldiçoar esse povo, ninguém pode fazer mal a esse povo. Aonde este povo entra, ele lambe a terra. Quer dizer, as bênçãos de Deus, as coisas... Irmão, não importa, você pode chegar aonde for. Você é povo de Deus, é Jacó de Deus, é Israel de Deus, é povo adquirido, é nação santa. Então você... Abaixa só um pouquinho. Você é povo que pode
que aonde você chegar, as coisas vão mudar. Alguma coisa Deus vai fazer. Deus, pela promessa que Ele tem sobre a sua vida, a coisa vai acontecer. Porque aquilo que Ele disse a teu respeito, e para que você seja diferente e tenha o destaque, quantas vezes você ouviu, você é diferente. Algo acontece diferente com você. Alguma coisa. Por quê? Porque você teme a Deus e Deus está se realizando, Deus está na sua vida, na obediência e no temor que você tem. Aí sim Deus se santifica e vem cumprir a sua palavra para que todos vejam. Então, Balaque queria destruir esse povo. Então aqui vai ao perigo de nós crentes, né, também profetas, né? Balaão é um profeta de Deus, um servo de Deus. Então o que ele faz? Ele procura Balaão para que Balaão possa ele amaldiçoar o povo de Deus. Olha que terrível, que tremendo. E Balaão, lógico que ele trouxe prendas, ele trouxe muito dinheiro, muita riqueza, porque Satanás, ele não vai te oferecer pouco, porque ele não quer dinheiro, ele quer as almas, ele quer o homem no inferno, o homem desobediente a Deus, o homem separado de Deus e que ele possa levar para a condenação eterna. Essa é o propósito do adversário de Deus, que se chama Satanás. Então ele não vai te dar o que é pouco, ele vai te dar o melhor, ele vai te pôr o melhor no seu caminho. Então aqui Balaque dá ofertas boas a Balaão. Então ele pede, e naquela época os magos, os adivinhadores, os profetas de Baal, essas coisas, iam aos montes também, e de lá eles tinham as suas ofertas e oferendas, né? Então Balaão diz a Balaque para que ele vá a 7 montes, e nesses 7 montes e são montes de Baal. Observe bem isso na leitura, são montes de Baal. E ele diz, então vai aos montes, edifica 7 altares, são 7 montes, e em cada altar você vai sacrificar um carneiro e um cabrito, né? 2 animais. E assim fizeram. E isso ele, pelo convite que daqueles montes Balaão amaldiçoasse, porque o povo de Israel, por essa época, ele já habitava em planícies. Ele já habitava nas partes baixas dos terrenos. Então eles estavam em multidão nas planícies lá embaixo. Então dos altos montes se teria visão de todo o povo, para que não ficasse nenhum sem ser amaldiçoado. Olha o que Satanás faz para tentar ludibriar e trazer o mal ao povo de Deus. Às vezes a palavra diz que ele está como um leão bramando a quem possa, ao redor, bramando a quem possa tragar, mas ele pode tocar em você sem a permissão de Deus? De jeito nenhum, irmãos. Aquilo que Deus abençoou, nós vamos ler aqui, jamais pode ser amaldiçoado. Jamais, Deus jamais vai deixar que a maldição, se houver alguém que faça qualquer coisa, qualquer mandinga, é coisa do diabo, é coisa de terreiro, de maldição, de coisas que se faz. Isso é mandinga. A maldição, a palavra de maldição para amaldiçoar ou para fazer mal às pessoas, isso não é coisa de Deus. Agora, quem está em Deus está protegido, nós estamos. O Salmo 91 é claro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quer dizer, nós temos que ter a certeza que nenhum mal vai nos alcançar. Agora, nós sofremos, às vezes, uma enfermidade da carne, às vezes alguma luta pelas consequências da natureza e das políticas, da coisa, pode acontecer. Mas não se esqueça que aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Deus vai cumprir. E Deus também é zeloso pelo seu povo.
Deus também entra com provisão. Então, enquanto Balaque entrou em intenção de amaldiçoar o povo de Deus, enquanto Balaque, ele disse, tem que arrumar um jeito. Então o jeito foi, com certeza, aqui diretamente não fala nas escrituras, mas ele tinha os seus mandingueiros lá, adivinhadores e coisas, então sabiam que não podia pôr as mãos. Quando você, abrindo um parênteses, quando nós vemos testemunhos de ex-bruxos, pessoas que fizeram o mal com coisas ruins, elas falam, olha, no crente eu nunca pude tocar. Então é interessante, né? Eles se convertem e depois conseguem falar. Então, quando era para fazer o mal para a vida do crente, Satanás dizia, nesse eu não posso tocar. Isso é lindo, sabe por quê? Porque Deus é o nosso escudo. Deus é a nossa proteção. O que nós não podemos é sair da proteção dele. O que nós não podemos é perder a fé na que a sua palavra há de se cumprir. Aquilo que ele prometeu, cumpre. Deus não prometeu tirar o povo do Egito? Prometeu. Havia dificuldade no povo, havia dificuldade em Moisés. O que Deus fez? Proveu de um substituto, botou o lugar, que é o caso Josué e Caleb, e ordenou que Josué levasse, conduzisse o povo. Deus não parou, não deixou de cumprir a sua palavra por causa de um homem. Se eu não obedecer, eu não fazer aquilo que Deus ordena, Deus usará outro. E muitas vezes o substituto Deus usa até muito mais. Se você observar a conquista que foi nas mãos de Josué e Caleb, foi uma coisa tremenda. O povo de Israel, esse homem aqui, esse rei, está apavorado, só que ele é mau. Ele tenta usar o próprio profeta de Deus. É esse cuidado que nós temos que ter. Às vezes, ele querendo que o profeta amaldiçoe. Então ele tentou comprar o profeta. E a gente vai ver um fato aqui nesse capítulo. Você vê que Balaão diz assim, vem, pois agora rogo-te. Isso é Balaque chamando a Balaão, o profeta. No versículo, capítulo 22, versículo 6. Vem, pois agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem Deus abençoa, a quem tu, olha aí como ele conhecia o profeta do Senhor, a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos moabitas e os anciões dos medianitas com os preços dos encantamentos. Sabe o que é isso? Ofertas para Baal, oferta para os seus deuses e oferta também para o profeta. O profeta, o rei, fez uma grande oferta a ele, nós temos que tomar cuidado como crentes, para nós não sermos comprados, para que possa passar a mão sobre a cabeça daqueles que não estão obedientes a Deus. Nós temos que tomar, não é preço que possa comprar o Evangelho, não há preço que possa comprar os dons de Deus, não há preço que possa comprar a salvação, não há preço que possa comprar a graça de Deus, sabe, o favor imerecido, não há preço. Então ele tenta comprar o profeta para que o profeta amaldiçoe, porque ele sabia que não havia, e que a autoridade que estava nesse profeta tanto abençoaria como também amaldiçoaria. E ele tenta comprar. Então, e ele lhe disse no versículo 8, passai daqui a esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar.
Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes que estão contigo? Aqui no versículo 9. Irmãos, às vezes a gente se alia a pessoas que ela só nos faz mal. A gente quer o bem a todos, mas às vezes a gente é falha, sabe? E que vai fazer mal, que vai trazer o mal à nossa vida, vai trazer o mal. Nós temos que tomar cuidado, olha aqui, ó. Então Deus se apresenta a Balaão. Quem são esses? Balaão permitiu que veio todos esses encantadores, sabe? E ficassem com ele. E agora Deus diz à noite para ele: quem são esses que estão contigo? O que estão fazendo aqui? Então, nessa parte, Balaão não consultou a Deus antes, para que ele pudesse saber o que fazer. Ele não queria amaldiçoar o povo de Israel, porque ele sabia que quem Deus abençoou vai aí para todos nós. Jamais pode ser amaldiçoado. Jamais. Então não há condição alguma na Bíblia a não ser por eu deixar os caminhos do Senhor. Mas estando debaixo da potente mão de Deus, debaixo da sombra do Onipotente, jamais a maldição alcançará algum de nós. Jamais o mal poderá tocar. Fique tranquilo, você pode... A palavra diz: se passares pelas águas, não te afogarão. E se passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Então, quer dizer, irmãos, nós temos que crer nisso. Né? Existem alguns detalhes que a gente pode dizer assim. O que o apóstolo Paulo fala? Se a gente, vamos supor, você chega num lugar, mas fala que isso foi consagrado, isso ou aquilo. Às vezes a gente chega no lugar, almoça, o que nós fazemos? Nós oramos, abençoamos, nós não sabemos que aquilo se é bom ou ruim, mas nós temos a autoridade e a graça de Deus para nos orarmos e abençoar. Se teve alguma maldade, não vai nos fazer. Se beber alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. Marcos, se me falha a memória, 16:16. Então, não vai fazer mal. Agora, não que eu saiba que aquilo foi consagrado a ídolo. Não que eu tenha consciência, porque Paulo diz, se você souber que alguma coisa, eu não digo que nem ore nem que não, se alguma comida é consagrada a ídolo, nós não podemos tentar a Deus. Então, nem ore e nem coma, porque se nós orarmos e comermos, nós estamos tentando, não vai me fazer. Não, nós não podemos tirar Deus da autoridade. A autoridade, então, se nós temos a consciência, sabendo que aquilo foi consagrado, nós, pela consciência de não tentarmos a Deus, nós dizemos, então isso nós não temos parte. Então, já visto Daniel, é um exemplo, né? Daniel, ele não se contamina com as iguarias do rei. Quando fala não se contamina com as iguarias do rei, é porque ele sabia e viu que aquela iguaria era consagrada. Então ele disse, eu não vou me contaminar. E Deus o honrou, né? Deus o fez mais belo, mais esbelto, deu energia a ele, daquilo que ele não comia, que não iria suprir o seu organismo, foi suprido, porque Deus assim realizou na vida de Daniel pelo temor. Então nós temos que estar atentos, que não há mal, mas nós também não devemos tentar a Deus. Então, ele diz aqui, quem são estes que estão contigo? Balaão disse a Deus, Balaque, filho de Zipo, rei dos Moabitas, no versículo 10, nos enviou dizendo, eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, versículo 11, vem agora, amaldiçoa-me, porventura poderei pelejar contra ele e os lançarei fora da terra. Ele queria acabar. Satanás tem plano de derrubar. Ele não está preocupado mais com quem está lá fora, ele está preocupado com o crente. Ele quer derrubar o crente, porque se eu saio do caminho, se eu me desanimo, se eu perco a fé, se eu me ausento do Senhor, fica fácil, é presa fácil, é ovelha
presa fácil para o lobo. E ele queria derrotar, destruir esse povo. Então só tinha um caminho: usar o próprio profeta de Deus. Tome cuidado. Uma coisa que eu aprendi: nunca usar o profeta de Deus. Vai aí um parênteses. Nunca usar o profeta de Deus. Nós não temos que buscar profeta vou lá para orar, para Deus falar isso, falar aquilo. Eu acho isso muito perigoso. Irmãos, vocês aí avaliam, né? Porque a palavra diz que nós não devemos julgar o profeta, mas analisar, julgar a profecia, analisar. Então ela está como a palavra. Pela minha escritura e pelo quem dá os dons ao profeta é Deus, e quem usa o profeta é Deus, e não homens usam o profeta, e não o profeta se usa. Então tem 2 pontos aqui importantes: o profeta querer se usar, ele vai fazer asneira e vai falar o que Deus não falou, dará conta. A outra, e ele, lógico, né, vai falar aquilo que agrada, para quem pode abençoar. Isso é perigoso. Mas também nós usarmos o profeta, está correto? Não. Quem usa o profeta é Deus. Se Deus quer, o profeta vai na tua casa. O profeta no culto será levantado. O culto ao Senhor, ele tem a liberdade de espírito. Nós podemos não achar tanta graças ao Senhor como antes, porque buscamos menos, porque nos pomos menos na presença dele, com certeza. Diz assim: mas Deus se move mais, move com a busca, com o temor, com a graça. Hoje nós temos tanta chacota com as coisas de Deus, até com a própria palavra de Deus, coisas que brincam com o Espírito Santo, coisas que falam que Deus não falou, coisa que usa o profeta, que o profeta se usa. Então tudo isso traz tristeza ao coração de Deus, entristece, né, o coração de Deus, e com certeza temos menos a graça, menos o poder derramado na igreja, e isso eu tenho certeza do que estou falando. Então, devemos usar o profeta? Não faça isso. Eu não faria. Por temor a Deus, eu não faria. Olha aqui, o que vai acontecer. Então, no versículo 11: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra, vim agora a maldição, porventura poderei pelejar contra ele, lançarei fora. Então, versículo 12, disse Deus a Balaão: não irás com eles. Olha aqui: nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Irmão, nós somos povo adquirido, nós somos menina dos olhos do Senhor. Eu não sei, não digo, muitas vezes, pedir perdão a Deus. A gente fala, a gente erra com os olhos, mas ungido de Deus, que seja ungido de Deus, que seja ungido de Deus, nós não devemos amaldiçoar. Nós não devemos trazer maldição. Deus julgará, Deus tem o seu juízo sobre cada um de nós. Então nós muitas vezes, vemos, ouvimos coisas terríveis. Cada um dará conta de si, cada um vai ser responsabilizado pelo que falou. É pastor, é presbítero, é diácono, é missionário, é evangelista, é apóstolo, qualquer um deles, qualquer um de nós que estamos a serviço do Senhor, daremos conta a Deus, fique tranquilo. Mas alguém te amaldiçoar, não pega, com certeza. Então, disse Deus para ele: não vai, porque esse povo é bendito. Receba aí: você é um povo abençoado, povo adquirido, nação santa. Você é menino dos olhos do Senhor. Todos nós somos príncipe de Deus. Olha que coisa: príncipe tem direito, príncipe tem parte ao reinado. Olha que coisa boa. Então, é um povo bendito. Então Balaão levantou-se pela madrugada e disse:
aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor se recusa a deixar-me com vocês. Eu não vou ler tudo, mas você leia depois esse capítulo, e eu quero estar... vai acontecer um fato aqui, que eu não vi outro na Bíblia, de um animal falar com o homem, que é a jumenta. Porque Balaão, eu creio que aqui, creio eu, tá, que Balaão teria que ter ouvido Deus, se era aquela hora para ele ir, se era coisa... Deus disse que tinha dito para ele não ir, e ele agora vai pela manhã com este povo. Eles lhe oferecem valores, lhe oferecem bênçãos, né? E ele acaba indo. Não sei qual foi a intenção total de Balaão, ele não queria amaldiçoar, mas muitas vezes a riqueza, as ofertas nos faz, o coração da gente é enganoso, é perigoso, né? Pode se contaminar. E Balaão talvez aqui dá um entendimento que Deus queria que ele fizesse as coisas sim, mas não da forma que ele quis, não o momento. Tudo tem a hora de Deus, tudo tem o seu tempo para que Deus possa, se devemos fazer ou não. Nós não podemos tentar pôr a mão naquilo que Deus não quer pôr. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós precisamos saber, nós não somos curandeiros, nós não somos adivinhadores, nós não somos ninguém, nós não somos instrumento de manipulação, nós somos homens e mulheres que temos dons e temos a palavra do Senhor, e isso é maravilhoso. É dons que não trazem arrependimento a Deus, porque Ele dá assim com amor, com zelo, com carinho, para usar o vaso que está em suas mãos, que é você. Então nós temos que ter zelo por isso. E Balaão não teve muito. Então Deus aqui vai pôr um anjo no caminho com a espada. O anjo do Senhor representa Jesus na teofania, na lei, e ele se põe no caminho e impede, e a jumenta vê. Balaão não vê. Balaão não conseguiu enxergar o que Deus queria, né? Que Deus estava impedindo aquela hora dele ir, porque queria dar instruções ainda, e ele se pôs impressa no caminho, e isso que não agradou a Deus. E agora Deus usa a jumenta, e ele espanca a jumenta. Nós sabemos que a jumenta tentou partir para dentro saiu da trilha do caminho e ele bateu nela, e ele queria lá no caminho, na trilha, e ela foi espancando, e ela voltou, e quando chegou numa parte estreita, que o anjo, Deus abriu a visão da jumenta, a jumenta viu o anjo com a espada pronto para rachar, partir Balaão no meio, e a jumenta parou, esfregou o pé dele numa parte da caminhada, talvez estava saindo da cidade, tinha muro de um lado e de outro, e a jumenta espremeu o pé dele, e ele espancou de novo por três vezes, e até que a jumenta abriu os olhos, e Deus abriu a boca da jumenta e falou com ele, né? Olha aqui, ó. E viu, pois, versículo 23 do capítulo 22, obrigado, minha irmã. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. E então Balaão espancou a jumenta para fazê-lo tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda da vinha, e havendo uma parede desta banda e uma parede da outra, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor apertou-se contra a parede, e contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-lo. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Às vezes a gente nos põe de forma que a gente não tem como sair.
se desviar, irmão. Às vezes tem coisas que Deus espera para cumprir daquilo que Ele falou, porque às vezes naquela hora a gente vai se desviar, a gente vai se apartar, a gente não vai, talvez naquela hora nós não estamos prontos para aquilo. Pode ser dons, nós podemos ver nos dons, nós podemos ver na ida para alguma coisa que Deus quer fazer, né, nos levar, ou Deus acrescentar na nossa vida bens, porque às vezes, irmão, nós não estamos prontos. Deus conhece o homem quando Ele dá bens ao homem. Deus conhece o homem quando Deus, né, o farta. Ali Deus conhece. Não que Deus não conheça, mas Ele diz, Ele dá para ver se o homem vai continuar humilde, vai continuar obedecendo, vai continuar firme, né? Porque os bens dessa terra, eles podem nos desviar da presença do Senhor. Não que não tenha riqueza, mas os bens, né? As farturas demais, né? Você vê que os grandes homens, eles foram aparelhados no deserto, foram aparelhados no vale, foram aparelhados muitas vezes em lutas para que eles pudessem. As cartas paulinas todas foram escritas em prisões, praticamente todas em prisões. Por quê? Porque ali Deus parou Paulo, né, para que Paulo deixasse Deus estar perante ele para falar com ele. O apóstolo João, a mesma coisa, toda a revelação do céu, toda a revelação dos últimos dias foi revelada a João na prisão. Então nós precisamos saber que às vezes nós queremos bens. Será que estamos preparados para continuar com humildade, firme na presença de Deus? Deus falou e não cumpriu, por que atrasou? Não, para Deus o tempo é kairos, o tempo de Deus não bate com o nosso. Quando Deus deu a promessa ali no tempo, no kairos, Ele já viu aquilo cumprido. Às vezes não chegou a nós porque nós atrasamos, ou porque Deus sabe que nós vamos nos desviar, nós vamos perder o propósito daquilo que Deus pôs diante de nós. Então, várias coisas que nós precisamos dar atenção. E eu vou ser breve aqui para mim. A jumenta falou, tu já pensou? Eu gosto muito aqui de fazer uma análise textual, né, e pensando no contexto momentâneo. Balaão espancou uma vez, duas, três, e jogou a jumenta para o caminho. O anjo esperou agora por último, um caminho bem estreito, onde não dava para a jumenta sair para lá nem para cá, que Balaão ia tentar, e o anjo fez a jumenta ver, e a jumenta esfregou o pé dele, depois abriu o entendimento, os olhos de Balaão, e disse, olha, se não fosse a tua jumenta, eu teria te partido no meio. Que coisa, né, irmão? Porque Deus queria, Ele falou, Senhor, eu pequei. Ele era humilde. Ele falou, eu pequei, eu desobedeci, eu não sabia que o Senhor estava me impedindo do caminho. E ele estava com aquela ansiedade de ir, e tudo isso pode atrapalhar. Às vezes, a ansiedade pode nos atrapalhar a fazer coisas que Deus ordenou, até que Deus quer que nós façamos, mas nós precipitamos e às vezes tomamos condição. Isso vale, abrindo parênteses, para quem quer casar, né? Para quem quer realizar ações da compra de um imóvel, para quem quer comprar um carro, o que seja, irmão. Por que o crente dá o testemunho que comprou, que Deus deu e perdeu depois? O que aconteceu? Às vezes nós precipitamos, porque Deus em momento nenhum mentiu ou errou, né? Ou Deus levantou alguém e alguém se pôs contra no caminho, como era o caso aqui de Balaão, que estava indo. Deus até queria, mas foi antecipadamente. E agora o Senhor teve que se pôr no caminho, se opor a ele, para que ele desse ouvido o que Deus queria falar, para ele ir e não errar, para ter os cuidados, porque Balaque era um laço. E às vezes o laço, e ele nunca dá pouca coisa. E o que Satanás dá são pratos bons
Para quê? Para que você possa, né, ter bons olhos daquilo. Então, Deus teve que impedir, sabendo que ele era um profeta, que ele estava a serviço do Senhor, mas que agora o seu coração envaideceu. E às vezes a soberba, ela precede a queda. Paulo diz que a soberba precede a queda. Então a gente, é quando a gente ultrapassa os limites da humildade. A soberba eu consigo avaliar assim. Soberba, ela vem quando nós ultrapassamos os limites da vaidade e da humildade. E aí tudo atrapalha e a gente não consegue ouvir mais Deus. Então viu a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho. Agora, vendo, pois isso, nós vamos aqui finalizar essa mensagem. Balaão com Balaque sobe aos montes e Balaão diz: a palavra que o Senhor falar, assim falarei. E ele fala tudo aquilo que Deus fez, que esse povo é um povo abençoado, que esse povo é um povo que Deus fez maravilhas na vida deles e que jamais ele pode amaldiçoar. Balaque diz assim para ele: amaldiçoa-me a Jacó e vem, detesta Israel. Aí ele diz: como amaldiçoarei? No capítulo 23, versículo 8, o que Deus não amaldiçoa, e como detestarei quando o Senhor não detesta. Olha que coisa tremenda. Então eu quero, para a gente encerrar e fechar aqui a mensagem, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 7, eu quero que você abra aí rapidamente para mim poder estar, Deuteronômio, capítulo 28, perdão aqui, vou abrir aqui rápido, capítulo 28, versículo 7, que diz assim, 28, 7, que diz assim: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti, por um caminho saíram contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. Então não há contentamento contra Israel, contra o povo de Deus. Não há contentamento. Nós estamos, Isaías 54, 17 também confirma isso. Deus é filho do homem para que eu e você tenha vindo para o caminho dele, e agora qualquer pessoa vai fazer lá uma mandinga e vai te jogar sobre você e vai pegar. De forma alguma. A sua casa, a sua tenda, se refere à casa, né? Tenda é a palavra usada na casa dos templos do povo no campo, que eram tendas, mas é casa, é a mesma coisa. Na tua tenda não há encantamento, quer dizer, não há nenhum encantamento que possa tocar, possa entrar nessa casa, a não ser que esteja fora da sombra do Onipotente. Agora, se não, a sua casa é uma casa abençoada. A sua casa não vai faltar o pão, a sua casa não vai faltar harmonia, a sua casa não vai faltar escape, a sua casa não vai faltar a presença de Deus, a sua casa não vai faltar a orientação de Deus, a sua casa não vai faltar, o celeiro vai estar sempre abençoado, a sua casa vai sempre, tudo que acontecer contra você, desempregou, Deus vai abrir uma porta maior e melhor. Deus nunca dá o menor, Deus nunca dá o pior, Deus sempre dá o melhor. Nós somos abençoados por Deus. Isaías 54, 17. Nenhuma ferramenta contra ti prosperará, né? E nenhuma ferramenta, nenhuma arma contra ti prosperará. E nenhuma língua que se levante, tu a condenarás, porque esta herança, veja bem a conjuntura da palavra, herança, porque é herança. Você é povo de herança, eu e você somos povo de herança de Deus. Deus não é filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Deus, a quem Deus abençoou, jamais pode ser amaldiçoado. Como as horas se avançou, eu quero agora estar orando com você. Jamais
você poderá receber maldição na tua vida, desde que você esteja debaixo dos mandamentos do Senhor. E diz assim no versículo 20, no capítulo 24, e levantando-se Balaão os seus olhos e vendo a Israel que habita segundo as suas tribos, quer dizer, junto do povo, casa de Deus, igreja, povo junto, veio sobre ele o Espírito de Deus e alçou a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos, fala aquele que ouviu os ditos de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase dos olhos abertos, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas moradas, ó Israel, como ribeiro se estende, como jardim ao pé dos rios, como árvore de sândalo, o Senhor os plantou, como cedro junto às águas. De seus baldes manarão águas, e a sua semente estarão em muitas águas, e seu rei se exaltará mais do que Agag, e os seus reinos será levantado. Eu vou ler só até aqui, depois você lê com mais calma, que eu quero orar. Deixa eu te dizer, isso são promessas do Senhor para a sua vida. Toma posse. Tudo que Deus falou a teu respeito vai cumprir. Está aqui um homem que simples, que não mereço, mas tudo que Deus tive um sonho para comprar, eu disse, puxa, eu queria isso. Deus faz realizar de forma sobrenatural. Sabe por quê? Porque Deus é zeloso, é cuidadoso, levou tempo de prova, não é muito fácil também assim. As coisas com Deus a gente adquire com esforço, com perseverança, oração, dedicação, leitura da palavra, se desviando dos caminhos alheios, né? E se desviando dos falsos profetas, se desviando por aqueles que oferecem muito pela obra de Deus. A palavra é pura, a palavra é graça. Fica com isso no teu coração. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus se arrepende? Nunca se arrependeu. Deus se arrepende do mal contra a sua vida. Deus se arrepende da correção contra a sua vida quando você e eu nos arrependemos e nos humilhamos na presença dele. Aí Deus se quebra. É a única hora que Deus se arrepende, sim, de que o mal recaia sobre a sua vida e se destrua a qualquer um de nós, porque nós somos povozinho do Senhor, Jacó, nós somos Israel de Deus, nós somos povo bendito. Deus te abençoe. Eu quero orar, eu quero fechar a Bíblia aqui em nome de Jesus. Para aqui, Senhor, e eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração sobre essa palavra. A tua casa é abençoada, é bendita pelo Senhor. A tua família é bendita. Diz, meus filhos vão ser salvos. Eu creio na minha salvação. Eu creio na salvação da minha casa. Porque o Senhor diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E foi assim que Paulo declarou para aquele carcereiro. Então crê, né? Pedro também pregou, crê para que seja salvo tu e a tua casa. Jesus disse para que sejamos salvos nele, todo que crê. Então, na lei, o mal destruía todo o tronco familiar, destruía tudo, mas na graça é restauração. Então, meu filho está desviado, vai ser salvo? Com certeza, em nome de Jesus, por causa do teu amor. A tua casa é bendita, quer dizer, a tua raiz também é. E Deus resgatará pelo seu amor. Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento, você apresenta aí, depois compartilha. Pai, essa escritura, Senhor, jamais tu, Senhor, pode ser comparada a homens. Jamais, Senhor, nós podemos, Senhor, Senhor, querer, Senhor, que tu faça, porque tu és Deus,
Tu és fiel, a tua fidelidade, Senhor. Não há um Deus tão grande como tu, com a tua fidelidade ao redor de ti. Senhor, jamais, Senhor, tu, Senhor, descumpriu alguma palavra. Tu não és filho do homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Tu falaria e não cumpriria? Jamais, Senhor. Tu és fiel, a tua fidelidade, Senhor, honrou a tanto, Senhor, em todas as gerações, e tem honrado a nós, e tem honrado a cada um dos teus filhos. Senhor, e eu glorifico o teu nome nesta noite. Que haja, Senhor, esta palavra venha até os confins da terra, e saber que há um Deus verdadeiro, que há um Deus, Senhor, que se estende, que há um Deus que deu o seu amor ao seu povo, e que de geração em geração tem cuidado. Pode substituir, Senhor, Senhor, a qualquer um de nós, mas, Senhor, jamais tu deixa de cumprir as tuas promessas. Elas se realizam porque teu amor é maior que nossos pecados. Eu agradeço a Deus por esse momento de palavra. Deus te abençoe. Fique atento amanhã às 10 horas. Na sexta-feira, provavelmente, vamos conversar com o Bispo Edson ou a Bispo. Vamos ver. Se o Bispo Edson puder, nós estaremos com o culto de cura e libertação na sexta-feira, para a glória do Senhor. Também no domingo de manhã, né? E também no domingo às 18 horas. Talvez na live ao vivo na igreja, nós vamos combinar. Deus abençoe a sua vida. Passe para os seus amigos, compartilhe. Fica na paz. Você é um missionário do Senhor. Manda as mensagens da missão, porque é propósito de Deus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Amém.